Nunca se esqueça, o Natal é tempo de amar. Vamos ver algumas lições preciosas desse tempo. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 3. É impossível pregar todo o texto que o Maurício leu aí, são 36 versículos, não tem, sem sombra de dúvida, você sabe que nós não podemos. Então, por que nós vamos compartilhar sobre isso? Hoje é noite de Natal, é muito provável que ao sair daqui você se reúna com a sua família e não é incomum que lá na sua família tenham pessoas que não são crentes, que hajam pessoas ali convidadas por você, amigos ou parentes que ainda não conhecem o Salvador. E muitas vezes é dada a oportunidade para você, alguém pede, será que você não pode dar uma palavrinha antes de nós jantarmos? Será que você não pode compartilhar um texto da palavra de Deus para nós? Será que alguns até pensam, né? Antes de ficarmos bêbados, será que você não pode falar um pouquinho de Deus para nós, para alegrar o nosso coração? Infelizmente, muitas, não é, como eu falei, é comum as pessoas nessa noite se embriagarem. Aniversário de Jesus, nós sabemos que Jesus não nasceu. Nós não sabemos quando, acreditamos próxima data aí de abril, mas sabemos que agora, no mês de dezembro, não foi. Não tem problema celebrar o Natal ou celebrar o nascimento de Jesus hoje. Mas o texto bíblico fala que os pastores estavam na vigília da noite, estavam nos campos pastoreando, cuidando dos seus rebanhos. E os anjos apareceram e disseram, olha, não temais, eis que vos trago novas de grande alegria. Se eles estavam no campo, cuidando das ovelhas, nós sabemos que não pode ser dezembro. Se você pegar um avião agora e for para Israel, e você vai descobrir que lá está nevando em alguns lugares. Então não podia ser nessa época aqui. Qual a época provável? Mais ou menos por volta do mês de abril, aí, final de março, abril, é a data provável para o nascimento de Jesus. Então por que nós celebramos hoje? Muitas pessoas nos acusam de paganismo, que nós estamos nos adequando ao calendário romano, que quando de certo modo é verdade sim, quando o imperador Constantino se tornou, entre aspas, crente, porque ele não se converteu de fato, ele então começou a conciliar certas datas do ano com o calendário cristão, e ficou o nascimento de Jesus agora. Mas não tem nenhum problema, nós temos que celebrar em algum dia. Então se é uma convenção mundial de que hoje é o nascimento, para nós não tem nenhum problema, ok? Então hoje talvez alguém peça para você compartilhar uma parte da Bíblia. Eu queria dizer para você algumas razões que você pode compartilhar. Por que será que Jesus veio ao mundo? Hoje nós acabamos de cantar de um Deus que veio ao mundo salvar o pecador, pois o Natal é tempo de amar. Mas existem razões que você pode tirar dos textos bíblicos e mostrar para que as pessoas não achem que é da sua cabeça. Nessa noite, muitas pessoas vão tirar conclusões equivocadas, vão falar coisas bobagens, invenções humanas a respeito do que é o Natal. Nem sempre elas estão mal intencionadas. Existem pessoas que têm uma má intenção e outros que fazem só por ignorância. E hoje você pode então anotar na sua Bíblia, eu vou falar sobre quatro verdades do porquê Jesus veio ao mundo. E aí você pode compartilhar ao longo dos 4 próximos anos. Aí você tem 4 pontos aí para você desdobrar, ok? Obrigado, Isa. Senão os irmãos vão dormir. Aí a motivação não é essa. Eu vou ler, o foco hoje vai ser do verso 31, João capítulo 3, verso 31 até o verso 36. Quem vem das alturas certamente está acima de todos, quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica do que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Eu não vou ler novamente, vamos passando por partes aqui, vamos entender a primeira razão que você pode entender por que Jesus veio ao mundo. Vai ser mostrada para vocês, acho que eu consigo passar daqui. Primeira razão, Jesus veio ao mundo para revelar alguma coisa. Esse é o que o texto bíblico vai mostrar. Veja, o verso 31 e o comecinho do verso 32 vão nos contar algumas coisas importantes. O texto diz assim, quem vem das alturas, quem vem de cima, quem vem do céu, certamente está acima de todos. E quem vem da terra é terreno e fala das coisas da terra. Quem veio do céu está acima de todos. O texto
que nós acabamos de ler aqui nos mostra uma das razões pelas quais Jesus veio ao mundo. Ele veio ao mundo para revelar as coisas do alto, para falar das coisas celestes, para falar das coisas que procedem do divino. Detalhes relacionados a esse texto, se você quiser marcar aí, o texto fala quem vem das alturas, nós não sabemos. Há um debate muito grande sobre quem é que está falando nesse texto. É Jesus quem está falando? É Ele mesmo que está dizendo, quem vem do alto está acima de todos? É uma possibilidade do próprio Jesus estar falando isso. Outra possibilidade, as pessoas acreditam que é João Batista que está falando isso. Se vocês observarem, o texto que o Maurício leu hoje, fala que Jesus estava perto lá do rio, embora o texto aqui fala que batizando, mas é preciso entender que o próprio Jesus não batizava, mas os seus discípulos estavam batizando, e João diz assim, olha, os discípulos de João Batista estão enciumados, dizendo, olha, mestre, aquele homem que o Senhor apontou está do outro lado lá, é uma multidão, vem a ele, está sendo batizada. E João Batista diz claramente, olha, eu vos disse que eu não sou o Messias, eu não escondi de vocês. E aí ele usa uma frase fantástica. O que tem a noiva, ou seja, quem tem os salvos, a igreja, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que sou eu, João Batista está dizendo, está presente, ouve a voz do noivo e muito se regozija por causa do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. João está dizendo, eu sou amigo do noivo, eu não sou o noivo, logo a noiva não me pertence. De passagem, se quiser marcar aí no cantinho da sua Bíblia, aqui vai jogar luz um pouquinho a respeito do que Mateus 25 fala, da parábola das 10 virgens. Veja, Jesus é o noivo, quem é a noiva? Quem é a noiva? A igreja. Então, você descobre que João Batista diz, eu sou o amigo do noivo. E ele então, simbolizando a nação de Israel, que era o caso de João Batista aqui, está dizendo, olha, os judeus não são a noiva, não são, mas eles são amigos do noivo. E eles vão poder estar nesse grande banquete. Fecha parênteses que eu não tenho como explorar isso aqui agora. E então, há um ciúme dos discípulos de João Batista. E aí, então, nós não sabemos se a continuação do versículo 30 fala, convém que ele cresça e eu diminua. Quem vem do alto? É João que está falando, João Batista? É Jesus que está falando? Ou pode ser o próprio evangelista João? Então, são as três possibilidades aqui. É mais plausível, pelo menos do meu ponto de vista, entender que quem está falando aqui é o evangelista. O evangelista João está dizendo, olha, quem vem do alto está acima de todos. E João, se for esse o caso, fique à vontade, se você quiser pensar que é Jesus ou João Batista, não tem problema. Ele está deixando bem claro que ele veio revelar coisas. E aquilo que ele veio revelar, ele diz, é do alto. Quem vem das alturas está acima de todos. E quem vem da terra é terreno e fala das coisas da terra. Então ele está dizendo assim, esse quem vem da terra e fala das coisas terrenas é João Batista. João fala das coisas daqui. E Jesus fala das coisas de lá, porque ele veio de lá. Porém, preste atenção, porque Jesus não veio revelar curiosidades sobre o céu. Eu quero saber algumas curiosidades. O céu no céu, o chão é de nuvem. A gente pisa nas nuvens para andar. No céu, quando eu olho para o céu, o que tem acima do céu? Céu. E as pessoas... Gente, tem um monte as pessoas ficam confabulando certas coisas. Mas o que o texto está dizendo é que Jesus fala de coisas celestes. Que coisas celestiais são essas as quais ele fala? Por isso que eu pedi para o Maurício ler o capítulo todo, porque nós temos na nossa Bíblia capítulo 1, 2, 3, mas quando o livro foi escrito, era uma carta só. Então não tem essa divisão. Olha quais são as coisas celestes. Olha no versículo 11 e 12, você vai descobrir. Jesus está conversando com um homem chamado Nicodemos, versículo 12 e 13. E Nicodemos, que é mestre em Israel, está querendo entender as coisas do alto. E aí o texto diz assim, versículo 12. Se tratando das coisas terrenas, ou seja, se eu falo de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se eu vos falar das celestiais? Jesus fala para Nicodemos. Ao falar das coisas aqui da terra, você não está acreditando. O que vai ser se eu falar das coisas que são celestiais? E ele continua. Ora,
ninguém subiu ao céu. Ninguém pode falar dessas coisas. Ninguém esteve lá. E ele diz assim: aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Como é que está depois na sua versão? Na minha versão está: que está nos céus. Está assim na sua? Essa inserção pequena é para explicar o seguinte: ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, que é Jesus, o Filho do Homem, entre parênteses, que agora, quando João escreveu, estava no céu. João escreve o seu livro. Quando João escreve o livro, Jesus já está no céu. É assim que você entende essa passagem. Então Jesus introduz o assunto aqui com Nicodemos, dizendo assim: olha, eu quero falar das coisas celestiais. E quais são as coisas celestiais? Qual é o debate dele com Nicodemos? Como é possível nascer de novo? Como é que alguém, sendo velho, pode ter um novo nascimento? E a palavra novo, usada aqui nesse texto, na conversa entre Jesus e Nicodemos, é um termo grego que significa anotem. Anotem significa de novo e também significa do alto. Jesus veio explicar, olha a primeira razão do Natal: Jesus veio ao mundo para revelar às pessoas como elas podem nascer de novo, ou seja, do Espírito, como elas podem nascer do alto, como elas podem se tornar filhos celestiais. É isso que ele veio revelar. Ninguém aqui pode revelar isso, porque nós só podemos falar das coisas terrenas. Mas quem veio do alto viu e ouviu coisas e veio aqui para revelar. Então essa é a primeira razão. Jesus vai explicar como herdar o reino dos céus. Esse é o cerne do Natal. Deus encarnou para ensinar para mim, para você e para a humanidade como é possível herdar o reino dos céus. Como é possível se tornar um herdeiro de Deus. E aí o texto vai continuar, quando ele vai explicar como você pode herdar, e dentro do aspecto de que Jesus veio ao mundo para revelar algo, e revelar como eu e você podemos nos tornar herdeiro dos céus, ele vai falar, vai ser registrado aqui o versículo mais famoso do mundo inteiro. Sabe qual é o versículo mais famoso de todos os tempos, de toda a Bíblia, em qualquer lugar do mundo? João 3,16, que diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha, é dito, agora ele vai começar a revelar para Nicodemos. Olha as coisas do alto, eles não sabiam. Deus amou este mundo. Não é um versículo ecológico, ok? Ele não está falando das árvores, da terra. Está falando das pessoas. Deus amou as pessoas de tal maneira que mandou o seu único filho. E agora ele está revelando uma coisa que Nicodemos não sabia. Ah, Deus tem um filho? Deus tem um filho. Ele não sabia. Viu como ele está revelando coisas do alto? Ninguém podia revelar isso. Grande é esse mistério. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Olha a razão, a conversa de Nicodemos e o final desse texto, como o capítulo 3 está amarrado para mostrar: eu vim do alto para revelar para as pessoas as coisas do alto. E as coisas do alto, as quais eu preciso revelar, não são curiosidades do céu. A grande revelação, o cerne da vida é como é que o ser humano se torna um herdeiro dos céus. Como ele nasce de novo. Ele nasce de novo, o texto ele diz na conversa para Nicodemos: quem crer tem a vida eterna. Essa é a razão. Estava lendo essa semana aqui algumas curiosidades. As pessoas estavam falando sobre o Natal, as semelhanças e diferenças do Natal para os crentes. Qual é a semelhança entre o Natal cristão, entre o Natal muçulmano, entre o Natal judaico, entre o Natal hindu? Basicamente, essas religiões incorporam. E é muito interessante como eles fazem uma leitura. Todos eles, sem exceção nenhuma, todos eles veneram Jesus. E os judeus disseram: Jesus, na reportagem que eu li, dizia assim: Jesus foi um grande mestre. Ele foi um grande rabi, um conhecedor de fato. Mas ele é Deus? Ele é o Messias? E a reportagem dizia assim: não, claro que não. Porque a profecia diz que quando o Messias vier a esse mundo, haverá paz, justiça, equidade. E olha o mundo que nós estamos vivendo. Então Jesus foi um grande rabi, mas ele não é o Messias. O Messias ainda virá. Então você celebra o Natal? Foi perguntado para o judeu, para um rabino lá de São Paulo.
E eu falei, agora eu quero ver o que o rabino vai responder. E o rabino disse o seguinte, olha, o Natal é uma data muito forte. Ela entrou em todas as culturas. Então, na noite do dia 25, nós nos reunimos. E no mês de dezembro, nós temos uma festa das luzes, chamada Hanukkah. Então, eles acendem um candelabro com 7 pernas e colocam lá, acendem aquilo e colocam na janela, para dizer para as pessoas o seguinte, cada um tem a sua luz e a luz precisa ser compartilhada. Assim como o mundo enfeita as árvores de Natal com luzinhas, as casas, nós também colocamos lá o candelabro para dizer, a luz tem que se espalhar. Mas vocês dizem Feliz Natal? Eles falam, não, nós não fazemos isso. Mas Jesus é um grande exemplo. Então eles foram para uma mesquita aqui em São Paulo e perguntaram para o chefe da mesquita, o que é o Natal para você? E foi interessante. Sabe por quê? Porque ele disse assim, Natal, para nós, Jesus é um grande mestre, foi um dos grandes profetas que esse mundo já viu. Alá o Grande o enviou para cá. Mas o maior profeta de todos é Muhammad, Maomé. Jesus é só mais um deles. E vocês celebram o Natal? Olha, nós achamos uma festa interessante. Não tem nada demais, sentamos, comemos, mas é apenas a lembrança do grande profeta que foi Jesus. E aí vai para o hinduísmo, e cada um deles fez uma proposta. No hinduísmo, aqueles que são seguidores de Buda, Buda não é um nome, Buda é um título dado a um homem de 600 anos antes de Cristo. Buda nada mais significa do que iluminado, aquele que teve a sua mente desvendada. E eles então dizem que Jesus se beneficiou dos ensinos de Buda. E há uma crença muito grande que diz que Jesus, entre os 12 e os 30 anos, ele foi para a Índia para aprender os ensinamentos de Buda. Então Jesus voltou e se tornou alguém iluminado graças a Buda. E você vai lendo isso. E é Natal. E todo mundo tem uma percepção sobre Jesus. Mas eu descobri naquelas matérias todas que eu li, que nenhuma religião propôs como você se torna herdeiro dos céus. Mas o texto bíblico diz, eu vim ao mundo para revelar as coisas do alto. Porque daqui da terra ninguém pode falar, porque ninguém viu. Mas eu, olha o versículo 32. O final do 31 fala, quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Jesus fala, eu não estou falando o que eu acho. Eu estou falando aquilo que eu vi e ouvi. Estou contando para vocês como se tornar herdeiro do reino dos céus, como se tornar filho do meu Pai. Então essa é a primeira razão. Se alguém perguntar para você hoje, por que nós estamos celebrando o Natal? Você deve dizer, estamos celebrando o Natal porque Cristo veio a este mundo para revelar às pessoas as coisas do alto. E entre as principais coisas que ele revelou, é como você, pecador, se torna herdeiro do reino dos céus. Existe no texto uma segunda verdade, e ela está no versículo 32, na parte B em diante. Não é uma parte muito legal de se ouvir no Natal, mas está aí, nós precisamos compartilhar. O texto fala, ele testifica do que tem visto e ouvido. Contudo, o que ele diz aí? Ninguém aceita o seu testemunho. Então, o que Jesus vai nos mostrar é a segunda razão por que ele veio. Ele veio ao mundo para dividir a humanidade em 2 grupos. Existem pessoas que não aceitam o que ele revelou. Ele falou, olha, o meu testemunho, estou falando do que eu vi e ouvi. Mas muitos, nesse texto aqui especificamente, fala, ninguém quer aceitar o que eu estou revelando. Mas olha como ele vai para o 33. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro. Então ele fala que tem 2 grupos aqui. Ele fala que tem um grupo que rejeita e tem um grupo que aceita. Pastor, mas o Natal não é tempo de união? Olha, à luz da Bíblia, não. Mas não é uma noite de união? Não. O Natal é o marco da divisão. Ele veio aqui
para separar a humanidade entre os que creem e os que não creem. Antes só tinha os que não creem, com exceções de algumas pessoas a quem ele se revelou no Antigo Testamento. Mas depois que ele veio e anunciou, Jesus falou: olha, eu prego, vocês não querem acreditar. Eu falo, vocês não acreditam. Olha o versículo 11 do capítulo 3. Ele está falando com Nicodemos. Verso 10. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, Nicodemos, você o quê? Não aceita o nosso testemunho. Se quiser marcar na sua Bíblia, esse é um versículo muito importante para a Trindade. Por quê? Porque onde a Trindade aparece aí? Ele fala: em verdade, nós dizemos, nós testificamos o que temos visto. Nós, Jesus é esquizofrênico? Ele fala o que eu testemunho, o que eu vi. Ele fala nós estamos dando testemunho. Eu, o meu Pai e o Espírito Santo, nós estamos testemunhando. Mas Nicodemos, você não aceita o que eu estou falando. E ele era mestre em Israel. Talvez hoje na sua casa, quando você estiver cortando lá o peru de Natal, há pessoas que estão ali na sua mesa que são queridos seus. Não são pessoas a quem você quer mal, mas são pessoas que não aceitam. Quando você fala Jesus é Deus, ele olha para você, balança a cabeça, fica quieto e fala: não adianta. Essa pessoa é bitolada, ela acredita em cada bobagem. Mas ali naquela mesa, há pessoas que aceitam. E embora haja uma unidade em volta da mesa, há uma divisão celestial acontecendo ali. Jesus veio ao mundo para dividir as pessoas. Quando você olha isso, avança para o capítulo 12 de João. Olha que interessante ele vai nos mostrar. Capítulo 12, versículo 44. Olha o que acontece no capítulo 12, verso 44, diz assim: e Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Verso 49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou tem prescrito o que dizer e anunciar. Jesus está dizendo o seguinte: quando eu falo, eu não estou falando por mim mesmo, eu estou falando que o Pai ordenou que eu dissesse. Então, quando você diz, eu não acredito, pode voltar para o capítulo 3. Olha o que significa quando você fala: Senhor Jesus, eu não acredito no que o Senhor está falando. Versículo 32 diz assim: ele testifica do que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, aceita o testemunho, por sua vez, certifica. Alguém tem outra palavra para esse termo aí? Certifica, confirma, testifica. Mais alguma ou todos estão assim? Olha só, ratifica, tinha uma versão dizendo, ratifica o que Deus é verdadeiro. Olha que interessante. Quando Jesus fala, eu sou Deus, e quem crê em mim será salvo, existem dois grupos de pessoas, os que acreditam e os que não acreditam. Os que acreditam, o texto fala que eles estão confirmando, certificando, eles estão ratificando, não é retificar não, ratificando, confirmando que Deus é verdadeiro. Em outras palavras, para tornar simples o nosso português, quando você acredita no que Jesus fala, e Jesus falou, eu estou falando, não é por mim mesmo, mas diretamente o que o Pai mandou eu falar, quem faz isso diz o seguinte, Deus, você é verdadeiro. Deus, está falando com Deus o Pai, você é o Deus da verdade. Mas quando a pessoa diz assim, não, eu não acredito em Jesus, não sobra alternativa. Está chamando Deus o quê? Mentiroso. Então a humanidade está dividida entre aqueles que dizem, Deus, o Senhor é verdade, o Senhor é verdadeiro. E outras pessoas que dizem, não, o Senhor é o mentiroso. Como você acha que Deus vai se sentir mandando o seu Filho ao mundo para revelar as coisas celestes, e depois que ele revela, as pessoas dizem, você é um mentiroso. Fecha a sua boca, vamos crucificar esse homem. Quanta mentira sai dos seus lábios. Jesus fala, quem não acredita no que eu falo,
ofende diretamente o meu Pai. Olha aí no capítulo 3, onde você está. Versículo 16, o final, o versículo mais famoso, diz: quem nele crê, não é em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O objetivo dele mandar Jesus ao mundo. Quem nele crê, quem crê em Jesus, não é julgado. O que não crê, já está julgado. É por isso que ele fala que Jesus não vai julgar. A Bíblia fala que todos estão condenados. O julgamento já existiu, o veredito já foi dado. O salário do pecado é a morte. Todo ser humano já nasce condenado. Então Jesus não veio condenar, vou te condenar. Não, você já nasceu condenado. A única coisa que Jesus faz é salvar. Esse é o objetivo, e olha como ele caminha. E o julgamento é esse. Como é que Deus vai julgar as pessoas? A luz veio ao mundo, esse é o Natal. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de que as suas obras não sejam manifestas. Duas verdades sobre o Natal. Jesus veio ao mundo para revelar como se tornar as coisas do alto. E as coisas do alto é como você se torna um filho de Deus. Jesus veio ao mundo, a segunda razão, para dividir as pessoas entre os que creem e os que não creem. E nessa noite, na sua casa, na sua família, pode ser que os dois grupos estejam lá. Então, quando você lembrar de Natal, Natal é tempo de união. Você pode falar, olha, há controvérsias do ponto de vista bíblico. Não é isso que o Natal está propondo, não. Continuando aí, precisamos terminar. O mundo não é dividido por raças, como as pessoas pensam, por sexo, por etnia, mas por dois grupos. Terceira lição do texto está no versículo 34, capítulo 3, versos 34 e 35. Pois o enviado de Deus, que é Jesus, fala as palavras dele. Porque Deus não lhe dá espírito por medida. O que é isso? Normalmente no meio pentecostal as pessoas fazem uma salada quando você ouve textos como esse. O que ele está dizendo aqui é que no Antigo Testamento Deus enviou vários profetas. E cada profeta, cada servo de Deus recebeu de Deus uma medida de revelação. Recebeu poder para exercer o seu ministério. Mas nenhum dos profetas, recebeu todo o conhecimento. Não tinha toda a verdade. Ele conhecia algo que é chamado de revelação parcial. Os profetas anunciavam coisas, algumas vezes eles anunciavam coisas que eles mesmos não entendiam. Era assim. Mas não é a mesma coisa com o Filho de Deus. O texto fala que com Jesus não foi dada uma parte da revelação, foi dada toda a revelação. Porque Deus não lhe dá espírito, conhecimento, sabedoria, capacitação por medida. Ele plenamente anuncia tudo. Ou seja, em Jesus, toda a verdade a respeito da salvação foi revelada. Não faltou nada. Não tem nenhum complemento. Se você olhar no Antigo Testamento, você vai ter que pegar fragmentos e ir montando a teologia. Mas quando chega em Jesus, toda a teologia da salvação é revelada e entregue ao homem. Não tem. E aí então nós temos a terceira palavra, que é, ele veio aqui para testemunhar. Ele veio para dar um testemunho, mas preste atenção, porque esse testemunho é qualificado por uma palavra. Ele veio dar poderoso testemunho, não é um testemunho qualquer. O texto diz assim, verso 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas ele tem confiado em suas mãos. Jesus, então, é aquele que, ao vir ao mundo, revelando as coisas do alto de como se tornar um salvo, dividindo a humanidade em dois grupos, entre os que creem, confirma que Deus é verdadeiro, ou os que mentem, chamando Deus de mentiroso, ofendendo a Deus. E ele também veio dar testemunho. O testemunho dele é poderoso, por quê? Porque ele revela plenamente. Não ficou nada. Não tem nada que você precise saber sobre a salvação que alguém teve que trazer conhecimento. Nem os apóstolos depois trouxeram nada novo relacionado à salvação, ok? Aspectos doutrinários que Deus deixou os apóstolos trazerem. Mas salvação, ela se resume em Cristo. Cristo é. Lendo sobre Buda, o pastor gosta de ler sobre Buda, né?
na época de Natal, mas estava lendo sobre ele. E é interessante que ele fala assim: eu vim apontar o caminho para a verdade. E quando ele começa a falar sobre Jesus, a diferença entre Buda e Jesus é que Buda fala: eu vou apontar o caminho para a verdade. E Jesus falou o quê? Eu sou. Ele não veio apontar nada, ele falou: eu sou. O Buda falou: eu vou apontar o caminho. E Jesus falou: eu sou o. E Buda falou: eu quero trazer para as pessoas vida. Eu quero mostrar como elas podem ter vida. Porque se você ler a história dele, você vai descobrir que ele era filho de um príncipe. Ele era um príncipe, filho de um homem muito importante. Mas seu pai, para privá-lo dos sofrimentos dessa vida, colocou ele num lugar com muito conforto, muito luxo, todas essas coisas. E um dia ele sai do seu palácio, desce perto, e ele descobre que a população vivia em pobreza e grande sofrimento. E aquilo o chocou de maneira tremenda. Ele falou: estou vivendo uma ilusão. Eu vivo em glória e os súditos aqui estão em pobreza, doença e dor. Então ele se revolta com aquilo que seu pai tinha feito e ele então vai ter contato com os Brahmanes. Resumindo a história, depois você pode, se você quiser ler mais, ele vai ter contato com os sábios dali da região e esses sábios vão levar ele para um lugar e ele vai viver durante 6 anos debaixo dos Brahmanes sobre uma vida ascética. O ascetismo é uma vida de regras, cheio de regrinha. Não faz isso, não faz aquilo, bate no seu corpo, você impõe jejum, passa fome, fica na chuva, sofra bastante para que você então encontre o nirvana, um estado acima. Ou seja, essa matéria é tola, não se preocupe com ela. Então ele vai ficar entre os Brahmanes e fica lá. Mas depois de 6 anos ele descobre que aquilo estava errado. Ele não queria nem o extremo do seu pai no palácio e nem o estilo de vida ascético dos Brahmanes. E ele propõe uma vida do meio. Então os Brahmanes expulsam ele e então ele começa o seu movimento com diversos seguidores. E ele diz: eu estou propondo para eles como encontrar a vida. E Jesus fala: eu sou a vida. Vê a diferença brutal entre o cristianismo? Jesus não vai apontar: o caminho é aquele, a vida está lá. Ele fala: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Isso são as coisas do alto. Isso é um testemunho poderoso. Ninguém na história da humanidade falou isso. Ninguém. Alguns dizem: eu tenho a verdade, eu sei a verdade. Mas Jesus falou: eu sou ela. Isso é poder. Por que ele fez isso? Porque Deus não lhe deu o Espírito por medida. E confiou a ele todas as coisas. Esse é o sentido do Natal. Preciso terminar. Eu gostaria que o versículo 36 não estivesse aí. É um destruidor de natais. Não é gostoso pregar, não é gostoso falar, mas é a verdade de Deus, precisa ser dita. Jesus veio ao mundo por 4 razões. Revelar as coisas do alto, como se tornar um filho de Deus. Ele veio dividir a humanidade entre os que creem, os que não creem, os que obedecem, os que chamam Deus de mentiroso, e ele veio dar testemunho poderoso de quem ele é: caminho, verdade e vida. E o texto termina assim, o verso 36. A última verdade está sendo projetada aí. Ele veio para salvar e ele veio para condenar. O verso 36 diz: por isso, uma vez que o Pai confiou tudo em suas mãos, no verso 35, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Se você tem caneta, grifa a palavrinha tem. O termo grego usado aqui está no presente. Ele não está dizendo quem crê no Filho terá a vida eterna. Ele diz já tem. Já tem, vai ter também, mas para que você não tenha confusão. Você já tem a vida eterna, mas vai desfrutar dessa vida plenamente mais à frente. Toda a dinâmica dessa vida vai ser revelada depois. Mas hoje você já tem vida eterna. Os benefícios da vida eterna já são derramados na sua vida. O fato de você estar aqui hoje, presencialmente ou nos assistindo, e ouvindo as verdades de Deus e entendendo, isso é fruto da vida eterna na sua vida. Deus deu a você uma consciência sensível. Deus deu a você um coração novo, um coração que busca a justiça.
que quer a verdade. Mas o texto diz mais: quem crê no Filho, se você quiser marcar aí no Filho, isso lança fora os testemunhas de Jeová. Eles não creem no Filho, eles creem no Pai. Mas quem crê só no Pai e não crê no Filho, chama Deus Pai de mentiroso. Nós acabamos de ver isso aqui. Quem crê no Filho, a salvação está no Filho. Ah, mas eu creio no Espírito Santo. Eu também creio. Mas não é o Espírito Santo que salva. Ah, eu creio em Deus Pai. O mundo também crê. Mas Deus Pai não salva. Salvação está no Filho. Não precisa abrir em Atos capítulo 4, versículo 12. Pedro diz assim: e não há salvação em nenhum outro nome embaixo do céu, pelo qual possamos ser salvos. Cristo Jesus, o Senhor. Resumiu. Nele está a salvação. Mas o texto diz mais. Então ele salva quem crê tem vida eterna. O que todavia não crê no Filho, é assim que está na sua versão? Alguém tem essa versão que diz não crer no Filho? Interessante a maneira como foi construída. A minha versão não está assim. Alguém tem? O texto aqui ele faz um contraste estranho. Ele fala de quem crê no Filho. Qual seria o contrário disso? Crer e não crer, mas ele não fala isso. Ele fala quem crê tem a vida eterna. Ele não fala quem não crê. Não fala isso. Ele fala o quê? Quem se mantém rebelde, desobediente, quem não obedece. Por que ele não usou quem crê tem vida eterna e quem não crê? Ele não fala isso. Ele quis colocar esse propósito. Celso, como é que está na sua? Qual é a sua versão? Depois acha para nós aí. Porque a maneira como foi construída, o grego não está escrito assim. Olha como ele está construindo o texto. Quem crê tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde, ele associa não crer com rebelião, rebeldia. Ele não é um ato. Tem pessoas que falam assim, eu não creio. É só uma questão de crença. Você crê? Tá bom, você crê, eu não creio. O que não crê, Deus fala, você está em rebelião, você é inimigo. Não é só uma percepção. Se eu perguntar, você crê em Papai Noel? Espero que você diga assim, não. Ok. Mas por causa disso você está em rebelião com ele, agora você sai dando tiro, todo Papai Noel que você passa na rua, você pula no peito, joga no chão, você faz isso? Se alguém te manda uma mensagem nessa noite, você vai receber inúmeras. Recebeu o Papai Noel, você já ofende a pessoa. Sai daqui! Você faz isso? Não, você não está em rebelião com ele. Mas o texto fala que quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde, inimigo de Deus, olha como termina. Quem se mantém rebelde contra o Filho, agora o verbo foi no futuro. O primeiro era, tem a vida eterna. E agora? Não verá. Ele está falando de algo futuro. Ele diz assim, quem é rebelde contra o Filho não verá a vida. Quando a vida terminar, quando o mundo aqui parar, quando houver um juízo, você que não crê em Jesus não verá a vida. Não tem vida eterna para essas pessoas. Mas ele volta para o verbo no presente. É assustador agora. E aí nós terminamos. Não verá a vida, mas sobre ele permanecerá, receberá, é assim que está? Permanece a ira de Deus. O texto diz que a ira de Deus já está na vida da pessoa. E pode ser que você se sente numa mesa hoje, num lar, com pessoas que você ama, mas a ira de Deus já está sobre essa pessoa. Vai se manifestar no futuro, em uma intensidade imensa, mas já está ali. Como é que a ira de Deus se manifesta sobre as pessoas? Elas se manifestam trazendo para as pessoas, já hoje, uma consciência cauterizada. Você fala a verdade, a consciência da pessoa está dura. É a ira de Deus se manifestando. A pessoa vai dormir e não tem paz. Eu acho que as pessoas acendem luzes no Natal para tentar afugentar as trevas do coração. Eu nunca vi tantas luzes acesas no Natal. Por que esse sentimento? Vamos enfeitar, vamos colocar luzinhas. Por que esse desejo de luz? Lembra quando Jesus veio ao mundo, o texto fala, e o povo que andava em grandes trevas viu uma maravilhosa, uma imensa luz. Lembra dos pastores à noite, nas vigílias da noite, subitamente uma miríade brilhou no céu. Natal é luz. E o texto que nós lemos acabou de falar, porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. E as pessoas então tentam afugentar as trevas do coração
colocando pisca-pisca, colocando LED, colocando coisinhas coloridas, mas quando elas põem a cabeça no travesseiro e vão dormir, há escuridão, há frio, há medo. O que é isso? É a ira de Deus já atuando, já tocando, já separando. De modo que se hoje à noite você puder comer e falar, Senhor, eu te dou graças, porque eu entendo a verdade, porque o Senhor veio aqui. Eu sou seu amigo, não seu inimigo. Você é um privilegiado. Você é alguém abençoado. Mas se você não entende essas verdades, você é o mais infeliz dos homens ou mulheres dessa terra. Baixe sua cabeça um instante. No seu coração, será hoje um Feliz Natal, de fato? Vou dar alguns instantes para você orar silenciosamente. Ore por você, o que é o Natal para você? Jesus veio separar pessoas. De que lado você está? É você alguém que diz, Deus, Tu és a verdade? Ou é você alguém que diz, você é um mentiroso? Porque há 2000 anos atrás, num berço de palha, uma criança nasceu. Alguém que se tornou um de nós. E você precisa desse criança, você precisa desse bebê. Mais importante do que saber que Jesus nasceu há 2000 anos atrás é saber e responder se Ele nasceu no seu coração. E a pergunta dessa noite é, Ele nasceu na sua vida? Porque em Belém eu sei que Ele nasceu, até o diabo sabe. Mas Ele já nasceu na vida dos seus filhos, Ele já nasceu na vida do seu cônjuge, Ele já nasceu naqueles que estão na sua casa. Se você pode dizer sim, louve a Deus, fala, Senhor, obrigado. Mas se há pessoas que você ama, que ainda não nasceram do alto, não sabem como se tornar herdeiros de Deus, clame, ore por essas pessoas, testemunhe, viva o Natal. Que nessa noite, quem sabe hoje seja um Natal verdadeiramente salvífico para essa pessoa. E que o bebê de Belém possa nascer no coração das pessoas da sua casa. Ore por eles, porque Deus veio ao mundo para salvar pecadores. Pai, visita cada família aqui representada ou aqueles que nos assistem. Por favor, venha nascer no coração, para que a rebeldia termine, para que as trevas sejam afugentadas. Não permita, Deus, que o brilho das luzes, que o barulho dos presentes, que o sabor da comida roube a essência deste Natal. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. E quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem todavia permanece rebelde, em rebelião contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Que nessa noite, a partir de hoje, cada servo teu possa olhar para aquelas pessoas da sua casa que ainda não conhecem o Salvador e que eles possam juntos cantar noite de paz, noite de amor. Jesus nasceu. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Estamos terminando o nosso culto. Num berço de paz. Vamos cantar.
de noite em Belém, enquanto as estrelas brilhavam, a noite de paz, noite de amor, acorda o menino no gado a mugir, mas ele não chora, se põe a sorrir. Eu te amo, querido menino gentil. Deus guarda também o seu leito infantil. Noite de paz, noite de amor, Jesus ao meu lado vem sempre ficar, guiando os meus passos por onde eu andar, tal como criança vem me abençoar e leva ao céu quem te confiar. Vamos terminar o culto com a canção mais tradicional do Natal, Noite de Paz, Noite de Amor. Que verdade, o Natal da paz e do amor nasça no coração daqueles que você ama. Vamos terminar louvando ao Senhor com essa canção. Vamos juntos. Noite de paz, noite de amor, dormem todos em redor. Em Belém, Jesus nasceu, Rei da paz da terra e céu, nosso Salvador. É Jesus o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Cantam anjos lá nos céus, trazem novas de perdão, graça eterna, salvação, prova deste amor, lá o Redentor. Só as vozes. Rei da paz, Rei de amor, é Jesus o Salvador. Vinde todos lhe rogar, que nos venha abençoar. Deste mundo a luz é o Senhor Jesus. Ó Senhor, que nessa noite a paz do céu, a paz do Salvador, seja derramada sobre a família de cada um dos meus irmãos. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra
aos homens a quem o Senhor quer bem. Nos leva agora para cada casa, para cada lar, que possamos ter um tempo de alegria. O Senhor nasceu. Bendito seja o nosso Salvador. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Ao som do pós-lúdio estamos encerrados. Depois, antes de sair, não deixe de saudar aqueles que estão à sua volta. Desejo a todos, em nome dessa igreja, um Feliz Natal.